Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 3 de novembro do ano de 2018 e encerrando o nosso estudo sobre o Código Penal da Vida Futura, nós falaremos do item 27 ao 33. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, hoje eu vou fazer um estudo mais extenso do que normalmente faço para encerrarmos essa série que já dura quase 2 meses e então iniciar uma nova série sobre a Umbanda e a imprensa. Então, se você tiver interesse, fica ligado aí no canal que, sem dúvida, virão muitas novidades. O estudo do Código Penal da Vida Futura é difícil, é denso e é pesado, mas eu considero um roteiro para a felicidade. E sempre recomendo às pessoas, quando estão perdidas no sentido da própria vida, que estudem esse código, porque encontrarão bons conteúdos espirituais para esclarecer. Muito bem, item 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Olha, compreender esse item é muito importante. Muitas pessoas dizem assim: se existem então outras vidas, se eu vou reencarnar futuramente, então certas coisas eu vou deixar para trabalhar lá na frente. Não vou me preocupar agora em resolver isto ou aquilo, porque eu vou ter uma nova chance mesmo, então deixa para o futuro. Ok. O que normalmente não se fala é que tudo aquilo que a gente não resolve hoje se torna mais difícil de resolver no futuro. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que você tem um carro e esse carro começa a apresentar um problema, como por exemplo um vazamento no motor. Talvez seja só a junta que está vazando. Talvez não seja nada grave. E aí você olha, vê o motor merejando e fala: não, isso não dá nada não. E continua dirigindo. O tempo vai passando, você esquece, um belo dia o carro funde o motor. Então, aquele problema que a princípio era simples, tornou-se mais complexo e o custo para repará-lo no começo foi X. Quando chegou lá no fim, foi muito mais caro. Então, assim também se dá com as nossas imperfeições. Se eu voluntariamente deixo para o futuro aquilo que tenho condições de resolver em mim hoje, eu posso ter certeza que as condições para o futuro serão mais penosas, mais difíceis. Então, por isso que frequentemente as entidades nos recomendam não deixar para amanhã aquilo que possamos fazer hoje. Item 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão aquela por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação lhe é facultada para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de maneira que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Neste sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito bem, muitas pessoas, quando perdem um parente, formulam a seguinte pergunta: como será que ele está no mundo espiritual?
E a resposta, na verdade, é simples. Se essa pessoa foi boa, está bem. Se foi ruim, está mal. Se foi mais ou menos, está mais ou menos. Porque a morte não promove ninguém a santo e também não rebaixa ninguém a demônio. Cada um se encontra do outro lado exatamente como era aqui na Terra. Então não há diferença substancial para o espírito pelo simples fato de desencarnar. Então aquilo que nós todos vamos encontrar do lado de lá não será nada mais do que o resultado do que fizermos da nossa vida. Muito simples o raciocínio, não é? E claro, se o espírito chega do outro lado mal, se ele chega arrependido, se ele chega cheio de remorso, sem dúvida, Deus lhe dará novas oportunidades de vir à matéria assumir um corpo para resolver aquilo que no passado ele não conseguiu. Mas aqui, na leitura, reforça novamente aquilo que eu disse, né? E a seguinte citação. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre, sempre mais acerba, ou seja, cada vez mais difícil, porque você teve a oportunidade, não aproveitou, você vai ter uma outra, mas as condições serão mais difíceis, a fim justamente que você não deixe para amanhã novamente, mas que busque a força necessária para vencer no hoje, que é o que temos, afinal de contas, não é? Depois continua dizendo, aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Isto é muito importante para a nossa compreensão, porque na maioria das vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, a nossa reação é de revolta. A nossa reação não é de gratidão à justiça divina pelo fato de estarmos em condição de pagar antigos débitos. A gente se revolta, a gente diz, poxa, estou lá no terreiro e tudo bem que eu estou fazendo, e aí? Cadê os guias que não olham para mim? Ah, eu sou voluntário no centro espírita, eu trabalho com as crianças, eu faço sopa e estou nesse perrengue lascado, será que Deus não gosta de mim? Não, não tem nada a ver. O texto é claro. Aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E é por isso que são bem-aventurados os aflitos, porque as aflições que nos atingem hoje são os meios que Deus nos oportuniza para quitarmos antigos débitos. E aquilo que a gente resolve não volta no futuro, nós já estudamos isso. Então, esse olhar espiritual sobre o sofrimento faz com que encaremos a vida de uma outra perspectiva. E nós devemos nos esforçar para encontrarmos esta nova perspectiva, não é? Item 29. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeito a justiça divina, sofre as consequências de seu erro. Por ser de infinita misericórdia, não devemos pensar que Deus seja inexorável. Deixa sempre abertas as portas da redenção. Então, olha que importante esse item, né? A misericórdia de Deus é infinito. Nós já tivemos ocasião de conversar aqui nesse estudo que não importa o mal que um espírito tenha feito na Terra. Pode ser um Hitler, um Mussolini, um Stalin, enfim. Qualquer personificação da maldade que você consiga imaginar. A justiça divina facultará a esses espíritos a oportunidade de redenção, porque o progresso é uma lei, não é uma escolha. Nós não temos a escolha de não evoluir. Nós apenas podemos escolher o caminho do amor ou da dor, mas de uma forma ou de outra nós vamos evoluir. Então a misericórdia de Deus é infinita, porque não importa o que o Espírito tenha feito na terra, lhe será dada novas oportunidades de redenção. Mas ela também não é cega. Deus sim é amor, mas Deus não passa a mão na cabeça do espírito culpado e diz, filho, você está na terra, é um espírito imperfeito, ok, esquece o que passou. Não. Aquilo que nós fizemos de ruim recairá sobre nós no futuro.
Então, a misericórdia é infinita, mas a justiça não é cega. Então, não vamos nos iludir achando que a justiça divina nos dará um abono ou uma carta de recomendação para que as nossas dívidas sejam perdoadas. Nós precisamos pagar os nossos erros fazendo o bem. Também já tivemos ocasião de estudar isso no passado, aqui nessa série. Item 30. Subordinadas ao arrependimento e à reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem ao mesmo tempo castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por algum tempo condenados, mas como doentes de um hospital, que sofrem de moléstias resultantes da própria incúria e ficam às voltas com meios curativos dolorosos de que precisam, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Olha, esse item 30, eu sei que quase todos os itens eu falo que é importante, mas esse item 30 traz uma visão muito importante sobre as provações e como devemos nos ver na Terra. Então vamos por partes. Subordinadas ao arrependimento e à reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem ao mesmo tempo castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Nós já estudamos aqui que o sofrimento é a consequência da infração às leis divinas, o que pode ser tomado como um castigo, mas não um castigo fruto da ira ou da mágoa de Deus, não. É o resultado do nosso livre-arbítrio ao infringirmos as leis divinas. Então, toda vez que eu cometo um crime, toda vez que eu vá contra as leis divinas, o resultado, inevitavelmente, será sofrimento. Agora, olha só que interessante, né? Então, aqui ele está dizendo que as penas, mesmo sendo temporárias, porque não existem penas eternas, o espírito permanece algum tempo nesse estado de sofrimento, mais cedo ou tarde ele se libertará para uma nova condição. Então, ainda que sejam temporárias, as penas também funcionam como remédios auxiliares à cura. Eu já tive ocasião de comentar numa das reflexões que certa vez eu assistindo, aliás, ouvindo a Rádio Boa Nova de São Paulo, num determinado programa que eu não me lembro mais, porque já se faz muito tempo que isso aconteceu, alguns anos, eu me recordo apenas que eles estavam comentando sobre um processo de experimentação mediúnica que eles estavam realizando nas casas André Luiz, que é uma instituição que cuida de pessoas com deficiência mental, e em determinado momento, o que eles resolveram fazer? A evocação de espíritos de vivos, isto é, chamar por espíritos que estavam encarnados na Terra para que eles dessem comunicação. Tá, Léo, mas como é que isso funciona? É simples, quando a pessoa está dormindo. Então, os pacientes que estavam sendo analisados, eles estavam dormindo, então se fazia o processo de oração, se chamava por aquele espírito, e muitas vezes o espírito atendia o chamado da oração, do pensamento, e dava uma comunicação ou algum esclarecimento sobre a sua situação. Muito legal, né? Um dia eu faço uma reflexão só sobre isso. E havia um determinado paciente que causava muita pena à equipe por ser uma pessoa praticamente em estado vegetativo. Ele vivia numa cama, ele não se movia, ele talvez só conseguisse mexer os olhos, então ele praticamente não tinha movimento. E isso naturalmente inspirava muita dó nas pessoas que estavam ali ao redor ao ver tamanha expiação, não é? Pois bem, eles fizeram a evocação desse espírito. Esse espírito veio, se manifestou através de um médium e trouxe uma psicografia, onde ele pedia encarecidamente
que as pessoas não o olhassem com dó, com pena, porque ele estava preso ao corpo devido a abusos realizados no passado, ele não entra em detalhes, e ele estava passando por um processo de expiação que seria para seu espírito um remédio amargo, mas necessário para que ele então entrasse numa nova fase de progresso espiritual. E que, embora ele não conseguisse se comunicar com as pessoas, ele se incomodava grandemente com os olhares de piedade, de dó das pessoas. Então ele pede: não fiquem com dó, me ajudem a vencer, orem por mim para que eu tenha força de passar por essa expiação. Então, muitas vezes, os sofrimentos da vida são remédios amargos para que aprendamos a viver de forma diferente, um aprendizado para o espírito. Então, se eu parar de pensar que Deus não vai com a minha cara, que minha vida está dando errado porque alguém lá em cima não gosta de mim, porque eu taquei pedra na cruz, esquece essas bobagens e começa a ver o sofrimento da vida, principalmente quando resultante de ações que se encontram no passado, como remédio, às vezes amargo, mas aquilo que é necessário para que o espírito possa curar dos males que traz em si mesmo. Então, é muito importante compreender isso. Item 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual se ajuntam às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expressão de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, portanto, e servem para a nossa caminhada rumo à perfectibilidade. E há uma nota. Vide capítulo O Purgatório, número 3 e seguinte. Depois, capítulo 20, Exemplos de expiações terrestres. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então vamos lá. O espírito começa o processo de sofrer as consequências dos males por ele praticados na última encarnação, assim que ele aporta no mundo espiritual. Começa ali então o seu sofrimento. Quem não sabe disso, quem nunca ouviu falar disso, leia, por exemplo, o livro Nosso Lar, do Chico Xavier, ou Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, e vocês vão ver claramente que nesses dois casos, que são casos diferentes entre si, esses espíritos começaram a colher as consequências do ato presente logo após a encarnação. Mas a resolução final se dá apenas na matéria. Por isso, muito se engana aquele que acha que basta estar desencarnado e fazer todo o seu progresso espiritual apenas estando desencarnado. Não. É preciso voltar à matéria, pôr em prática na Terra tudo aquilo que conseguiu aprender no mundo espiritual. E aqui, novamente, faço um adendo importante. É onde nós vemos a mediunidade em ação. Toda vez que eu converso com uma entidade sobre um determinado médium, essa entidade me fala: aquele filho tem um passado problemático, um passado de dívidas, de sofrimento. A mediunidade lhe foi dada como um remédio, uma ferramenta para que ele próprio se cure. Não é para fazer graça para os outros, não é para ficar vendo arco-íris, gnomo, duende e ficar só no relato do miraculoso para encantar incautos. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho valiosíssima para a nossa própria cura, para a nossa própria melhoria. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Então, é na vida corporal, quando há reencarnação, que o espírito vai pegar o chifre do boi e ver se realmente ele tem força para vencer as suas provações. Provações essas que, se vencidas,
o conduzirão a um novo estado de espiritualidade, mais feliz, sem tantas dívidas e, portanto, mais evoluído. E que essas provas, as situações que a gente vê no mundo, às vezes a gente questiona, a justiça de Deus quando vê uma família muito pobre, crianças na rua, as crianças muitas vezes em países da África ali desnutridas, passando fome. Não há injustiça, gente. Pode ter certeza que esses espíritos têm um passado doloroso a expiar e por isso passam por essas provações tão rudes. O que não quer dizer que nós devamos cruzar os braços e dizer, bom, é o karma dele, então fazer o quê? Não, porque muitas vezes ajudar aqueles que sofrem também é uma forma de quitar as nossas dívidas. Por isso a fraternidade é uma coisa que abranda os corações e também as provas. E por isso devemos sempre estar dispostos a algo fazer por aqueles que estão sofrendo. Então, nós devemos encarar as dificuldades da vida, as provações, não como algo ruim que vem ao nosso encontro, mas como os meio, talvez dolorosos, mas que se passarmos, irá nos levar a um novo patamar de evolução. Item 32. Deus, dizem, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isenta dos vícios inerentes à imperfeição? Para isso fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Deus poderia certamente fazê-lo, e se não o fez é porque em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, sendo, estão sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Já pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilita por exceção. Os que chegam ao fim têm passado como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e expectativas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada um concedida. O caminho da felicidade a todos se abre, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consequências, a todos é ensinada. A lei gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada um tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e aquele que muito depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem não é, fatalmente, impelido para um nem para outro. Olha só, Kardec tem a incrível habilidade de escrever textos extremamente profundos em poucas linhas, não é? Então vamos lá, o que esse item 32 está dizendo? Uma coisa que é muito comum, principalmente para aquelas pessoas que têm um temperamento mais rebelde ou que estão começando agora a se despertar para o estudo da espiritualidade. Deus poderia nos ter criados perfeitos? Poderia, mas Ele não fez isso. Isso é um fato. Não adianta chorar contra isso, não adianta bradar. Não adianta se revoltar contra Deus.
Aliás, como se diz, né, em forma de brincadeira, né? Deus não te pediu opinião para fazer as coisas, Ele fez. O que nos cabe é estudar, conhecê-las e conhecê-las compreendendo e compreendendo obedecer. Tanto é que eu gosto muito de uma frase que agora me foge, o autor que diz que livre-arbítrio é obediência à lei, né? Então, esses parâmetros existem, nós estamos submetidos a ela. É perder tempo querer jogar pedra na lua ou ficar questionando por que Deus fez assim, por que Deus fez assado. O fato é que ele fez, então aceita que dói menos, né? A gente para de perder tempo com essas conjecturas e começa a se preocupar mais conosco mesmo, com aquilo que a gente tem que melhorar, com aquilo que a gente tem que fazer o possível, né, para evoluirmos. Então, dizer que Deus não é bom e não é justo porque nos criou imperfeitos ou porque nos criou ou porque é possível encontrar sofrimento na Terra é uma insensatez, né? Seria como nós, com a inteligência limitada, imaginar o que é que Deus poderia ter feito, né? Principalmente esse Deus que é definido pelos próprios espíritos como a inteligência suprema. Então, se a inteligência é suprema, será que eu, uma formiguinha de nada, vou ter uma melhor visão sobre a vida do que ele? Esse mesmo Deus que criou a Terra, criou o universo, criou as estrelas, criou tudo que existe aí, será que ele não sabe o que está fazendo? Será que é eu que sei o que ele deveria ter feito? Então, a gente precisa sair dessas faixas de revolta que não nos levam a nada e procurar nos conhecer e estudar as leis espirituais para a nossa própria felicidade. E ele continua dizendo que injustiça haveria se Deus tivesse criado seres privilegiados. Olha, quando eu vou conversar com as pessoas que estão começando na trilha da espiritualidade e eu digo a elas, olha, Jesus não é filho de Deus, porque todos nós somos, aliás, Jesus é filho de Deus como nós também o somos. Ele não é o filho predileto de Deus, ele não é o único filho de Deus. Todas as criaturas são filhas de Deus. E Jesus não chegou a esse patamar porque ficou puxando o saco de Deus. Ele chegou a esse patamar por esforço da sua própria vontade. E nós todos um dia seremos iguais a ele. Que leve milhões de anos, bilhões de anos, tanto faz. O fato é que um dia todos seremos como Jesus. Então haveria injustiça da parte de Deus se ele tivesse criado, por exemplo, anjos perfeitos ou demônios inferiores. Então, como pode essa mesma força geradora, essa inteligência suprema, fazer distinção da sua obra? Não. Todos os espíritos foram criados da mesma forma, com as mesmas potencialidades e tendo o mesmo destino. Cabe apenas ao nosso livre-arbítrio escolher o caminho mais fácil do amor, do conhecimento e, sem dúvida, mais rápido do que a gente pensa, nós seremos muito melhores do que somos hoje, não é? Bom, Deus fez da felicidade o prêmio de trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito. Aquele que é feliz na terra, ou aquela pessoa que você conhece que parece que é mais evoluída que as demais, não conseguiu isso por favoritismo, mas sim por trabalho. Quando a gente encontra um Chico Xavier da vida com aquela imensa capacidade de amar, não foi Deus que deu aquilo para ele. Deu no sentido de pegou uma faísca de amor e pôs no coração dele. Foi ele próprio que tornou seu coração uma faísca de amor de Deus, pelo trabalho, pela caridade, pela perseverança. Então todos nós temos essa mesma possibilidade. E não vamos conseguir isso da noite para o dia, claro, mas nós um dia fatalmente chegaremos lá, né? Muito importante compreender isso. E por fim diz, né, que o bem como o mal são voluntários e facultativos, né? Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. São os dois caminhos, né, que eu disse, o caminho do amor, do conhecimento, ou da rebeldia, da revolta, da maldade. Eles estão aí. A escolha é nossa. A gente pode começar por um, em determinado momento pular para o outro, depois cansa, volta para um. A escolha é nossa.
Mas eu acredito que hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem de espiritualidade, com perdão da palavra, seria burrice se a gente escolhesse o caminho mais difícil. Mas ele está lá, esperando por quem queira trilhá-lo. Item 33. Não obstante a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela decorrente, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja uma necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Essa é a lei da justiça divina. Muito bom, né? E eu acho que ao longo desse estudo eu já falei tanto sobre esses 3 itens que eu não vou nem comentar. Quem acompanha a série sabe que esse estudo foi bastante esmiuçado para que nós pudéssemos mergulhar o mais profundamente possível. E digo nós porque, óbvio, eu sou o primeiro a falar, sou o primeiro a ouvir, sou o primeiro a refletir com os estudos que eu faço. Eu espero de todo o coração, embora tenha sido uma série grande, talvez cansativa, mas espero de todo o coração que ela tenha produzido bons frutos a todos que a acompanharam, como produziram para mim. E peço que, se você gostou, que compartilhe, que indique, que mostre o canal, que visite o canal para conhecer os outros conteúdos, pois nós já temos mais de 320 reflexões publicadas. É material pra caramba. Daqui um tempo, se uma pessoa ouvir uma reflexão por dia, ela vai levar um ano para ouvir todo o conteúdo do canal. E nós seguramente vamos chegar lá. Então, agradeço a todos que comentaram, a todas as dúvidas, a todos os feedbacks que eu recebi e vamos agora caminhando para a nossa próxima série. Um abraço a todos e se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.